Estudos sobre o Amor, por José Ortega y Gasset. Tradução em notas de Wagner Chadec. Vídeo editorial. Canal Le Conde. 9. Último ensaio. Prólogo para O Colar da Pomba, de Ibn Hazm, de Córdoba. Minha amizade com Emílio Garcia Gomes é oscilante. Pendula entre ser fraternal e paternal. O cariz da paternidade deve-se à cronologia de minha vida ser muito mais ampla que a que exibida por ele. E o modo fraternal origina-se porque coincidimos no feito de falar. Quando se coincide ao opinar sobre fulano, coincide-se em tudo o mais. O contrário também é verdadeiro. A coincidência não implica, nem sequer prefere, ser identidade de juízo. Não se trata de que coincidam as ideias, mas as vidas. Ninguém pode ter as mesmas ideias que o outro se, de verdade, tem ideias. A ideia é pessoalíssima e intransferível. Quando um pensamento é-nos comum, corre-se grande risco de não ser uma ideia, mas, pelo contrário, um tópico. O tópico é o lugar comum, o sítio em que os homens coincidem tanto que se identificam e confundem-se, coisa que não pode acontecer senão na medida em que os homens fossilizam-se, desumanizam-se. Em sua verdade, em sua autenticidade, os homens são incomunicantes. Os próprios escolásticos, tão pouco sensíveis a estes temas, já definiam a pessoa pela incomunicabilidade. Em seu conteúdo, as ideias podem discrepar extremamente e, no entanto, coincidir no único que importa, em haver sido pensadas desde o mesmo nível. Em última instância, nossos sofrimentos, no trato com os próximos, costumam proceder do que pensamos, sentimos e somos sobre níveis diferentes. Precisamente é este um dos dons mágicos possuídos pelo amor, de que este livro tão a fundo disserta. A isto se deve, por exemplo, o prodigioso fenômeno de que a mulher amante de um homem cujos dotes parecem muito superiores aos dela, não se sabe como, simplesmente amando, eleva-se a sua atitude. Ou então vice-versa. Pois aí estão os 2 versos finais do Fausto, em que Goethe recorre a esta imagem do nível. O eterno feminino é uma realidade alçada à qual o homem, quando ama, eleva-se, não pelo próprio poder ascensional, mas por ser atraído ao mais alto. Não me negará que a mulher, se for algo, é atrativa, essencialmente atrativa. Mas Goethe faz-nos reparar que sua atração sempre é zenital. Abre aspas. O feminil imperecível nos ala a si. Fecha aspas. Com o qual caímos, como por alçapão, dentro deste livro que Emílio Garcia Gomes tomou o longo e penoso esforço de traduzir. Era uma dívida que os espanhóis, tomados corporativamente, tinham, porque este livro, o mais ilustre sobre o tema do amor na civilização muçulmana, que foi vivido, pensado e escrito em terras espanholas por um árabe espanhol, estava há tempos traduzido em outras línguas, mas ninguém tinha se atrevido a enfrentá-lo de corpo e vertê-lo em castelhano. É claro que, ao chamar Ibn Hazm de árabe espanhol, atribuo a ele o arabismo a sério e a hispanicidade informalmente. Sem que eu pretenda estorvar que os demais louvem o que lhes apraza, não estou disposto, de minha parte, a correr a aventura de chamar seriamente de espanhol a qualquer um que nasce em território peninsular, ainda que seja de sangue indígena e ainda que tenha vivido aqui a vida toda.
A territorialidade e o plasma sanguíneo são os últimos atributos que podem qualificar a nacionalidade de um homem, isto é, a substância histórica de que ele é feito, e só tem eficácia quando anteriormente nele se dão os outros demais. A prova simples e notória disto está em que, vice-versa, pode-se ser espanhol em grau mais superlativo sem nunca ter visto a terra espanhola, e igualmente pode-se sê-lo tendo muito pouco ou nenhum sangue de nossa casta. E isto que agora é verdade, quando a Espanha, desde muito tempo, chegara à plenitude de sua nacionalidade, era muito mais com a passagem dos séculos X e XI, quando a coisa Espanha começava tão só a germinar. Todos esses qualificadores nacionais significam, tomados em sua precisão, o pertencimento substantivo a uma determinada sociedade. E a sociedade árabe de Al-Andalus era distinta da sociedade ou sociedades não árabes que então habitavam a Espanha. Mas isso não significa, como dito, que a nossa relação com os árabes de Al-Andalus ou espanhóis não implique para nós certos deveres a respeito de sua memória. Deveres que ultimamente se fundamentam na vantagem que nos proporciona cumpri-los, já que com isso nutrimos nossa própria substância, enriquecendo e precisando nossa hispanicidade. Porque nossa sociedade conviveu durante séculos com essa sociedade andaluza, pé a pé, em lida contínua de beijo e arremesso, de dar e receber, de influxo e recepção. E uma das grandes vergonhas que descolorem os estudos históricos é que, a estas alturas, nem de longe se conseguiu esclarecer a imagem da relação entre ambas as sociedades. Esta é a causa do extremo abalançar entre as opiniões sobre os influxos de uma em outra, a que faz referência García Gómez em sua introdução. É justo reconhecer que nossos arabistas, desde Ribeira, deram alguns importantes passos na intenção de representar com alguma concretude como conviviam andaluzes e espanhóis. Mas a questão não pode avançar grandemente se não for retirada de um extrato mais profundo. É preciso, com efeito, começar por bem definir, e em separado, a estrutura de ambas as sociedades, para poder logo figurar suas frente e engrenagem. O tema, no entanto, não pode reduzir-se aos limites da Espanha. É muito mais amplo. A maior porção da Europa teve também um contato secular com a civilização árabe, uma instantaneidade cutânea com ela. Mas nem mesmo os historiadores estrangeiros derramaram claridade sobre este fato, que foi uma das grandes realidades na história ocidental. Esta falha fora uma das principais causas a tolher a inteligência da Idade Média europeia. Não é possível compreender bem um fato histórico, seja qual for, se não se aceita contemplá-lo do ponto de vista que melhor manifeste o seu mais autêntico sentido. Quer dizer, do qual se divise o saber, e em toda a sua extensão, a área das realidades humanas a que o fato pertence. Tudo o que for olhar o fato sobre o fundo de uma área que é apenas parcial, esboça-o, falsificando-o automaticamente. Pois bem, por muitos anos Emílio Garcia foi para mim testemunha da maior exceção a sustentar que a Idade Média europeia não pode ser bem vista se a olharmos concentrando a história daqueles séculos na perspectiva exclusiva das sociedades cristãs. A Idade Média europeia é, em sua realidade, inseparável da civilização islâmica, já que consiste precisamente na convivência, positiva e negativa de uma só vez, de cristianismo e islamismo sobre uma área comum impregnada pela cultura greco-romana. Daí que o único ponto de vista adequado seja de indiferença ante essas duas vertentes de vida medieval, contemplando sua aparente dualidade e discrepância como unidade e coincidência, que assumem duas modalidades distintas. E a razão forte disso
é que ambos os orbes, o cristão e o muçulmano, são só duas religiões de um mundo geográfico que fora historicamente informado pela cultura greco-romana. A religião islâmica mesma procede da cristã, mas esta procedência não poderia originar-se, por sua vez, se os povos europeus e os povos árabes não tivessem penetrado na área ocupada durante séculos pelo Império Romano. Germanos e árabes eram povos periféricos, acomodados nas bordas daquele império, e a história da Idade Média é a história do que passa a esses povos conforme penetram no mundo imperial romano, instalando-se nele e absorvendo porções de sua cultura inerte e já necrosada. A Idade Média, por uma de suas faces, é o processo de uma gigantesca recepção, a da cultura antiga por povos de cultura primitiva. E a gênese cristã do islamismo não é senão um caso particular dessa recepção, produzida pelo mesmo mecanismo histórico que levou os árabes do século IX a aceitar Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Euclides, Diofanto e Ptolomeu. Esquece-se muito de que os árabes, antes de Maomé, levaram 7 séculos rodeados por todas as partes de povos que estavam mais ou menos helenizados e que haviam vivido sob a administração romana. Não é só da Síria que o grande vento da antiguidade sopra sobre os árabes, mas da Pérsia, da Bactriana e da Índia. Por outro lado, a Europa pelo norte manteve-se livre de influxos greco-romanos, podendo conservar mais tempo intactas as raízes de seu primitivismo. Os estados dessa recepção são, em seu começo, muito similares. A única diferença inicial, que é sem dúvida importante, radica em que os árabes receberam a antiguidade em seu aspecto de Império Romano do Oriente e os europeus em sua forma de Império Romano do Ocidente. Isso traz consigo, por exemplo, que os árabes puderam ter muito rapidamente seu Aristóteles, e, por outro lado, o cristianismo suscitador do Islã fosse o nestoriano e o dos monofisitas, 2 perfis arcaicos da fé cristã. Nos estados seguintes, a recepção foi pouco a pouco tomando características mais divergentes, até que no século XIII cessasse entre os árabes, cuja civilização estava seca e empedernida à força do Corão e dos desertos. Pois os desertos, que cingem pelo Oriente e o Sul o mundo islâmico, lançam sobre ele, periodicamente, ondas de puritanismo assolador. Os beduínos são seus portadores. A última avenida, bem recentemente, fora a dos Wahhabitas, de Neches, que, ao término da Primeira Guerra Mundial, dirigidos por Ibn Saud, caíram sobre a Arábia das cidades de Meca e Medina. Minha ideia, portanto, é que, no início da chamada Idade Média, germanismo e arabismo são 2 corpos históricos extremamente homogêneos no que se refere à situação básica de suas vidas, e que só depois, e muito paulatinamente, diferenciaram-se, até chegar nestes últimos séculos a uma radical heterogeneidade. A opinião contrária, que é a usual, surgiu por geração espontânea, irreflexivamente, coisa tão frequente nos historiadores, porque projetavam sobre aqueles primeiros séculos medievais a imagem de extrema heterogeneidade que hoje nos oferecem ambos os grupos de povos. Mas isto, por sua vez, não teria acontecido se tivesse tomado o trabalho de reconstruir analiticamente a estrutura básica da vida humana na Idade Média. Teriam levado em conta, então, que ponto foi decisivo naquele modo de ser do homem, de existir. O fato de que os povos de uma cultura primitiva viessem a habitar no espaço social a área do Império Romano, onde pré-existia uma civilização chegada ao último estágio de seu desenvolvimento e, por isso mesmo, de sua complexidade e refinamento. Por sorte,
esta civilização já se acha atrofiada, caduca e em avançado processo de involução, o que implica que havia perdido grande parte da sua ubérrima riqueza, que havia se tornado abreviatura de si mesma. Recorde-se que, por exemplo, na ordem intelectual, a cultura greco-romana no século V d.C. resumia-se e reduzia-se a epítomes e enciclopédias ou dicionários. Por não haver sido assim, o choque, o que hoje os etnógrafos anglo-saxões chamam de Clash of Cultures, choque de culturas, fora excessivo e seus resultados muito distintos. Os povos novos perderam-se, como em uma selva tremenda, na exuberância da vida clássica. Por sorte, repito, esta já fora epitomizada ad usum Delphini, em uma edição de clássicos latinos impressa no século XVII para a formação de Luís, o Grande Dauphin, herdeiro de Luís XIV da França. O Dauphin, era o germano, era o árabe. Mas agora vem a advertência da Idade Média, que nunca fora formulada. A cultura clássica, então contraída e esclerosada, significava um repertório de formas de vida enormemente mais complexas e mais sutis do que as tradicionais naqueles povos invasores. O germano e o árabe não podiam entendê-las bem, não só por sua complicada sutileza, mas porque nasceram de raízes que lhes eram alheias, inspiradas por experiências históricas distintas das suas. Mas, por outro lado, se lhes impunham, em algumas ordens, por razões de utilidade, como na administração, e em todos, por razão de seu prestígio incomparável. Eu não sei se ultimamente pode-se dizer que o Império Romano fora o fato mais importante da história até o fecho atual, mas não creio que seja exorbitante afirmar que, por seu prestígio, poder tão tenaz que ainda gravita sobre nós. Este trouxe consigo que, na base mesma da existência medieval, fez-se uma dramática dualidade. Quando o germano e o árabe encontraram-se com dois distintos repertórios de formas diante de si, cada um dos quais solicitava que o homem fizesse por fluir, como por uma causa, seu compartilhamento vital. Os modos hereditários de seu passado trivial informaram, como não podia deixar de ser, sua vida cotidiana, mas esta não sendo sentida como vida, por ser pura habitualidade. Quando, emergindo dos hábitos em que puramente acostumados e automatizados e reparáveis fazemos questão de viver, buscamos o contrário da vida habitual, buscamos viver como se deve. Por seu prestígio, as formas da existência greco-romana apresentam-se aos povos novos como o caráter de vida como se deve, frente à vida como é costume. E eis aqui porque a estrutura de vida medieval é tão surpreendente. É uma vida de dois patamares, sem unidade suficiente entre ambos. Há o extrato dos usos inveterados e há o extrato dos comportamentos exemplares. Aquele que viveu com autenticidade, mas inconscientemente. Este é uma série de afãs imitativos. E a relação entre o homem e o que faz não é espontânea, nem sentida como sincera. É querer ser outro do que é. Germanos e árabes dedicaram-se a imitar os gregos e romanos e tentar forçar suas formas de vida na administração, no direito, na concepção do Estado, na ciência, na poesia. A religião mesma toma neles aspectos de comovedor mimetismo. Já o islamismo é uma imitação do cristianismo ad usum, do Delfim, que vivia no deserto. Mas também o cristianismo do germano é um arremedo dos padres da igreja. Esta estrutura básica da vida medieval foi a causa de um fato tão surpreendente e monstruoso como o escolasticismo, quer dizer, a filosofia que as universidades do Ocidente tenazmente cultivaram durante toda aquela idade, fato que espera ainda seu esclarecimento,
por não ser visto sobre o fundo de muitos outros escolasticismos. Assim famosamente chamado, ele é só um caso particular de toda uma grande categoria histórica, do escolasticismo com caráter genérico, que se fez e continua fazendo-se em muitos lugares e tempos. Chamo de escolasticismo a toda a filosofia recebida, frente àquela criada. E chamo recebida a toda a filosofia que pertence a um círculo cultural distinto e distante, no espaço social ou no tempo histórico, daqueles em que é aprendida e adaptada. Os que ignoram de quais ingredientes são feitas as ideias acreditam que é fácil sua transferência de um povo a outro e de uma e outra época. Ao desconhecer o que há de mais vívido nas ideias, elas não são o que se pensa paladinamente, sendo a flor da consciência ao pensá-las, mas é o que se sotopensa sobre elas, o que permanece sobredito quando usadas. Estes ingredientes invisíveis, recônditos, são às vezes vivências de um povo formadas durante milênios. Este fundo latente das ideias que as sustém, preenche e nutre, não pode ser transferido, como nada que seja a vida humana autêntica. A vida é sempre intransferível. O destino é histórico. A transposição integral das ideias é, portanto, ilusória. Translada-se só o caule e a flor, e talvez, colhendo os ramos, o fruto daquele ano, o que naquele momento, imediatamente, é útil. Mas na terra de origem permanece o vívido das ideias, que é sua raiz. A planta humana é muito menos transplantável do que a vegetal. Esta é uma limitação terrível, mas inexorável, trágica. Ao pretender que aqueles frades de cabeça tonsurada fossem capazes de entender os conceitos gregos, as ideias de ser, por exemplo, é ignorar a dimensão trágica que acompanha o acontecimento histórico, como o fio vermelho está incluso em todos os cabos da Marinha Real Inglesa. Na recepção de uma filosofia alheia, o esforço mental inverte sua direção e trabalha não para entender os problemas, o que as coisas são, mas para chegar a entender o que se pensou sobre elas e como fora expressa em certos termos. O termo não é uma palavra da língua, mas um signo artificial. Por isso não se entende mais. Criando uma virtude de uma definição, há que chegar a ele entendendo esta, que por sua vez está composta de termos. Daí que todo o escolasticismo é a degradação de um saber em mera terminologia. Pois bem, os primeiros escolásticos não foram os monges do Ocidente, mas os árabes do Oriente. São Tomás aprendeu Aristóteles através de Avicena e Averroes. E mais, a facção do escolasticismo é então mais preeminente em toda a civilização islâmica do que na dos povos medievais europeus. Ainda adolescentes, estes povos, em sua vertente germânica, possuíam desde cedo um estro criador que os árabes jamais tiveram, e por isso ficaram detidos pelo que receberam. Mas o que aqui importa é subtrair este caráter escolástico comum a ambas as civilizações, que se origina na anômala estrutura dual da vida humana durante a Idade Média. Não há, pois, que buscar a causa desse caráter em pressupostas proposições étnicas. O etnos era completamente distinto em um e outro grupo de povos, mas ambos estiveram submetidos à pressão de uma mesma circunstância básica, a de ter que sobreviver sobre umas glebas ocupadas já por uma magnífica cultura estranha a eles. Esta ideia de vida medieval é, nem mais nem menos, o que tem que ser uma ideia,
a saber, um esquema, uma ingente quadratura sobre a qual devemos projetar o fato da vida arábico-andaluza, que é este livro do amor, urdido por Ibn Hazm. Porque os livros são, no sentido forte da palavra, ações dos homens, e não excrescências botânicas das árvores, nem precipitações atmosféricas. O livro trata do amor, e em uma nova filologia que desde há muito premedito e postulo. O primeiro que reclama ser feito ante um texto é esclarecer a coisa de que se fala. É preciso acabar com essa filologia puramente verbal que acredita haver cumprido sua tarefa apontando um texto no outro texto e assim ao infinito. Exijamos uma filologia pragmática. Assim, ante este velho livro que trata da grande tarefa humana a que chamam amor, convém começar esclarecendo um pouco de que coisa se trata. Mas aqui e agora, isto é impossível. Não só porque nos levaria muito longe, e não parece oportuno escrever outra risalá, mensagem, sobre o que polemizou o cordovês, mas porque em nosso contorno atual há muitas pessoas convencidas demais de que o universo fora criado por benefício das ursulinas. O tema do amor é tabu, como se fosse algo estrambólico, nascido patologicamente nesse universo que as tais pessoas pretendem, com seu capricho e a seu proveito, governar. Quando este livro chegou-nos, a primeira curiosidade que sentimos foi por averiguar se o amor foi entre os árabes o mesmo afã que fora entre nós. Supor que um fenômeno tão humano como é amar existiu sempre e sempre com idêntico perfil, é acreditar erroneamente que o homem possui, como o mineral, o vegetal e o animal, uma natureza pré-estabelecida e fixa, e ignorar que tudo nele é histórico. Eis tudo, inclusive o que nele pertence efetivamente à natureza, como são seus chamados instintos. Sem dúvida há no homem, graças sejam dadas a Deus e a Alá, um repertório residual de instintos. Entre eles, esta surpreendente atração erótica de um indivíduo por outro. Isto, é claro, sempre existiu. Mas é preciso ter em conta que os restos de instintos ainda ativos no homem jamais aparecem ou funcionam isolados. Então, o mais básico de todos, que é o de conservação, aparece combinado com as mais abstrusas criações especificamente humanas, como a honra, a fidelidade a uma crença religiosa, o desespero, que chegam, inclusive, a suspender seu funcionamento. Esta coalescência do natural com o cultural torna o instinto irreconhecível, converte-o em magnitude histórica que nasce um dia para desaparecer em outro, e no entremeio sofrer as mais fundas modificações. Por desventura, perturba a compreensão desta realidade, que por ser elementar devia ser resplandecente, o vicioso e inveterado uso de chamar-se com só a palavra amor as coisas mais díspares. Exemplo do mesmo erro é denominar com o único vocábulo poesia o que fizera Homero e o que fazia Verlaine, quando, com efeito, trata-se de feitos apenas semelhantes. Em nosso caso, a situação linguística é especialmente miserável, porque nas línguas românticas chama-se de amor a esse repertório de sentimentos. E esta palavra é-nos profundamente ininteligível, através da qual arrasta uma raiz, para nós, morta, sem sentido. Nossas línguas emprestaram-na do latim, mas não era uma palavra latina. Os romanos receberam-na, por sua vez, do etrusco, que é hoje uma língua desconhecida, hermética. Este fato linguístico já é por si bastante eloquente, pois o que quer dizer que a realidade tão íntima e ao que parece tão universalmente humana, como o anseio erótico,
tivera que ser nomeada pelos romanos com um vocábulo estrangeiro. É que os romanos, antes de serem civilizados pelos etruscos, não conheciam isto, que os etruscos chamavam de amor, e, portanto, este fora para eles uma instituição nova, algo assim como uma troca de regime na existência privada? Que algo parecido a isto aconteceu, prova-se automaticamente por este fato linguístico. Mas então se pergunta: que diabo seria isto que os etruscos intentaram e cultivaram e refinaram, e ao que deram, por razões semânticas ocultas para nós, o nome de amor, chamando a tão ilustre destino? A história, quando olhada, está cheia de buracos como este. O que se conhece da vida etrusca aponta suficientemente que o amor fora àquele povo uma coisa muito distinta do que veio a ser para nós, e, o que é melhor, quando em nosso mais férvido e etéreo sentimento dizemos amor para uma mulher, estamos, sem sabê-lo, falando uma coisa feia. Os etruscos foram um dos povos mais sensuais que existiram. Sua sensualidade era torva, exasperada, desesperada. Tiveram o gênio de morrer por necessidade de voluptuosidade. Na página 68 do livro de Ibn Hazm, lemos estes versos. Abre aspas. Amo-te com um amor inalterável, embora tantos amores humanos não sejam mais que espelismos. Consagro-te um amor puro e sem mácula. Em minhas entranhas está visivelmente gravado e inscrito teu carinho. Se em meu espírito houvesse outra coisa senão ti, arrancá-la-ia e desgarraria com minhas próprias mãos. Não quero de ti outra coisa senão amor. Fora dele, nada te peço. Se o consigo, a terra inteira e a humanidade serão para mim como manchas de poeira, e os habitantes do país, insetos. Fecha aspas. O leitor irresponsável, que é o mais comum, patina com os olhos por estas linhas, crendo ter entendido, por não conterem abstrusos signos matemáticos. Mas o bom leitor é o que tem quase constantemente a impressão de que não entendeu bem. Com efeito, não entendemos suficientemente estes versos por não sabermos o que o autor quis dizer com a palavra amor. Não acredito que a filologia arábica tenha chegado às pulcritudes e sutilezas de fazer um estudo semântico dos vocábulos. Neste caso, de precisar o que no século X a sociedade andaluza entendia, ao escutar ou ler a palavra que traduzimos por amor. Mas, repito, significava coisa bastante distinta do que entendemos, pois se sabe que também entre nós se dá com alguma frequência o amor homossexual entre homens. Mas é inquestionável que na Europa amor significa primária e substantivamente algo que o homem consigna à mulher, e da mulher emite-se ao homem. O que fosse um amor de homem por homem ou de mulher por mulher, não o entendemos mais. Antes, temos que praticar uma difícil operação de desarticular aquele sentido primário da palavra e intentar, um pouco às cegas, uma rearticulação diferente para imaginarmos o erotismo homossexual. Pois bem, como Garcia Gomes destacou, neste livro, o amor é indiferente das diferenças sexuais. E isto basta para que devêssemos representar o amor árabe como uma realidade de sobra dispar da que temos visto os ocidentais praticando. E tampouco pode dizer-se que fosse similar à que Platão descreve,
porque em Platão o amor não é indiferente aos sexos, mas tem seu sentido primário no amor de homem por homem. Platão, inversamente de nós, não entendia bem o que poderia ser o amor do homem pela mulher. Com isto tudo, não pretendo senão avivar, de modo mais breve possível, a consciência de que este assunto do amor é extremamente climatérico, não havendo um amor natural frente ao qual aparecem, por contraste, os amores antinaturais. Os que perpetuam a opinião contrária a esta sentença bem poderiam sentir o mais nobre orgulho por suas crenças, e em vez de escudar-se numa suposta natureza que recomenda um amor como natural e rechaça outros como antinaturais, falar energicamente de amores como é devido e amores como não é devido, do que é moral e do que é imoral. O amor é, como antes insinuei, uma instituição, invento e disciplina humanos, não um princípio da digestão ou da hipercloridria. Este livro, de tão belo título, começa com uma sorte de noções filosóficas sobre o amor que são puro escolasticismo, podendo ter sido enunciadas 1,5 século antes, em um íntegro latim, por qualquer frade do Ocidente. Nas páginas 71 e 72, já se tem o que virá a ser uma contumaz recordação de Aristóteles. Na 74, tropeçar-se-á com uma típica pedanteria escolástica. Nas 75 e 76, define-se a causa do amor recorrendo a outro escolasticismo, que é o platônico. Por certo que neste ponto Ibn Hazm corrige Ibn Dawud, seu predecessor em teorizar o erotismo, e a correção permite-nos comprovar o progresso nos conhecimentos de Platão que os árabes medievos fizeram durante 1,5 século. Ibn Dawud, com efeito, pretendendo ser platônico, leva grotescamente a sério a explicação humorística do amor que Platão põe na boca do arqui-humorista Aristófanes, segundo a qual as almas são, em sua vida cismundana, esferas partidas que, um tempo e uma região além do mundo, estavam inteiriças. Mas este trivial escolasticismo serve só de marco onde o andaluz encobre seu verdadeiro tratamento do tema erótico. Nada disso é escolástico. Ibn Hazm espuma recordações próprias e experiências alheias, contados com precisão e energia diretamente. Em outros lugares formula, com surpreendente e perspicaz nitidez, análises de diversas situações que o amor traz consigo. Como não se deve reproduzir aqui trechos do texto que o leitor irá percorrer, limito-me a fazer uma lista de passagens que me parecem especialmente recomendáveis. Página 86, fina seleção dos atos que são sinal de que duas pessoas estão enamoradas. Página 143, exclusivismo erótico da mulher frente à dispersão em que o homem costuma viver, impedindo-lhe em seu fervor a concentração detida. Página 107, precisão sobre um problema que hoje preocupa tanto, e com razão, os médicos. A diferente velocidade no prazer, quase normal, nos dois sexos. Página 109, influxo da primeira preferência sobre os amores subsequentes, que recorda o que Descartes refere-se de si mesmo, como amou pela primeira vez a uma vesga, e sempre sentiu uma tendência a interessar-se em mulheres vesgas. Página 165, consciência clara que tem de ser o amor uma das coisas mais penetrantes no ser humano. Página 167, a furtividade, ápice do amor, grande verdade. Páginas 174 e 175, esplêndida descrição da reconciliação entre amantes. Página 229, sobre o esquecimento. E página 266, história do marinheiro, seu membro e a navalha.
Não é possível requerer de Ibn Hazm que nos aponte quais eram as características do amor andaluz em seu tempo. Nem poderia ter sentido histórico, nem posso compará-lo com o amor em nossos povos. Somos nós que temos que perscrutar, no que nos concerne e no que nos define, os traços diferenciais daquela maneira de amar. Prontamente parece-nos que não há diferença tal, mas o mesmo nos acontece quando lemos o único livro minucioso e fiável que existe sobre o amor em um povo primitivo, A Vida Sexual dos Selvagens, de Malinowski. Segundo ele, ocorre que entre os Tobriand, povo sumamente primitivo que vive em uma ilha próxima à Nova Guiné, e nós, quase não haveria menores diferenças na atividade amorosa, além de eles ignorarem, como toda a Ásia, a doce interação do beijo, e, por outro lado, agradar-lhes uma atividade que para nós é inusitada: morder os cílios uns dos outros. Essa aparente e superficial identidade é tão excessiva que nos põe em alerta, trazendo-nos à mente a advertência fundamental de que a atividade humana é de uma fauna e flora fabulosamente rica, porém, por ser intimidade, não pode manifestar-se por si só, mas está, nesse sentido, sujeita aos gestos e ações corporais. Pois bem, o teclado de gestos corporais que nossa intimidade encontra a seu dispor para expressar-se é extremamente limitado, se comparar com a exuberante variedade das formas vividas por nosso sentimento. Daí que com um mesmo gesto devam exteriorizar-se realidades íntimas e sumamente díspares, e que todos os amores, contemplados de longe, pareçam idênticos. Poucos afazeres ocasionar-me-iam maior fruição do que investigar com lupa este livro, a intentar, partindo do que nos conta e comenta, obter uma fórmula diferencial do que era o amor para estes árabes refinados do século X e o que é hoje. Mas é um assunto que demanda tempo e espaço demais, porque envolve temas pertinentes à relação homem e mulher sobre os quais, ainda que pareça mentira, está quase tudo por dizer. Se se quer um exemplo superlativo da desatenção que sofrem estes modos humanos de querer, basta deter-se um momento nas últimas palavras do período anterior. Abre aspas. O que é hoje para nós o amor. Fecha aspas. De que hoje se fala aqui? Porque não podemos identificar os enamorados europeus de 50 anos e hoje. O lugar é o mesmo. A distância temporal é bastante escassa. E, no entanto, a diferença entre o amor de então e o das novas gerações é superlativa. Pessoas obsessivas por guerras e revoluções não prestaram atenção ao fato plausível de que neste breve período de tempo produzira-se a troca mais profunda desde o século XII na imagem ocidental do amor. Em muitas coisas, durante essa breve etapa, rompeu-se com a tradição multissecular. Mas talvez em nenhuma delas, e de modo tão dissimulado, houve corte tão radical como neste estilo de amar. Desde aquele século, o modo de querer evoluiu com perfeita continuidade, como um gênero literário. Em certo modo, ele é, no começo do século. Por isso a relação homem-mulher atravessa uma época de grave desajuste. Mas não é tema para que agora entremos nele. Para melhor se inteirar do que são as coisas, é necessário ter seu respaldo, contrastar uma com outra e, na esquivança das comparações, vislumbrar o peculiar em cada uma. Assim agora, convém-nos confrontar as maneiras do amor que Ibn Hazm descobre, o que chamaremos de amor andaluz, com as do amor beduíno das tribos, que hoje conservam o mais puro de sua essência arábica, vivendo nos desertos sitiados na Arábia Oriental, com as cercanias do Golfo Pérsico.
H.R.P. Dixon publicou em 49 o livro mais detalhado que existe sobre a vida dessa tribo. Nascido na Síria e amamentado por uma beduína pertencente a estas, é, por tal razão, considerado como um membro autorizado da tribo. Pois bem, Dixon faz-nos ver como nessa região da Arábia, e de certa maneira em toda a Arábia, o adultério é desconhecido. É verdade que a facilidade para o divórcio não deixa espaço para que ele se instale. Por outro lado, a mulher tem sua cabeça completamente ocultada. O que se poderia classificar como seu namorado, mais do que vê-la, fica obrigado a imaginá-la. A mulher entra, pois, no amor como um ser desconhecido. E não é a ele surpreendente que a noite de bodas consiste em uma luta cruel entre esposo e esposa. Tão cruel que a noiva sofre a miúde a fratura de uma ou mais costelas. Como um amor pode se mover em tal costume? O atual monarca da maior porção da Arábia, o grande Ibn Saud, contava a Dixon que o puritano, chefe dos puritanos wahhabitas, tivera mais de 400 mulheres, mas jamais vira o rosto de nenhuma. Não nos é nada fácil um amor sem rosto, porque precisamente o rosto é o horto onde brota o amor como tal, pois se deveria atentar com mais estranheza ao fato de que o rosto feminino não desperta no homem sensualidade, quando todo o resto do corpo feminino, incluindo as mãos, está sempre em risco propício de provocação. Talvez os lábios inspirem algo mais que ternura, mas quase sempre secundariamente, quando a sensualidade já disparou pelos territórios erógenos. Mas a grande questão histórica que, partindo deste livro, seria necessário atacar é a tão propalada e discutida influência dos árabes sobre o amor de cortesia e, em geral, sobre a poesia e a doutrina dos trovadores. Esta questão é um vespeiro sobre o qual ninguém ainda pôs ordem. Aos fins do século XI e começo do XII, inicia-se na França uma maneira de o homem sentir a mulher que não teve estritos precedentes nem na cultura antiga, nem nos séculos da Idade Média precedentes. O homem compraz-se em considerar a mulher como algo superior a ele. Rende culto a ela. Projeta-se sobre a relação sentimental entre ambos os sexos a ideia de senhorio, que nesse mesmo tempo começa a formar a sociedade. Ainda que apareça aqui e ali nas trovas, tem nele o conjunto de estilo trovadoresco só um caráter errático, como se afirma frente à insistência de Briffaut em recolher textos arriscados. O sentimento que os trovadores anunciam pela mulher implica distância. A amada aparece essencialmente situada nos confins e, com frequência, em remota escala, como uma estrela. Não está ao alcance da mão e, portanto, da carícia. Não é algo que se afaga e de que se goza, senão algo que se está dolorosamente separado e que faz sentir falta. Daí que a poesia trovadoresca cultive o queixume. O amor apresenta-se como deliciosa dor, como venturosa ferida. Com exemplar simplicidade dirá o trovador Geoffroy Rudal que seu amor é amor de terra longínqua. Estes caracteres do amor trovadoresco, há muitos outros que não posso aduzir aqui, geraram a necessidade de ver sua origem em uma forma de amor cultivada entre os árabes um século antes de Ibn Hazm, e que se costuma chamar de amor de Bagdá. Porém, este amor de Bagdá não parece ser mais do que um dos efeitos produzidos em certos grupos hipercultivados
pela ingestão de platonismo acontecida naquele século. Nesses grupos formou-se uma velha lenda que tratava de uma tribo, os Odries, na qual os homens morriam de amor por renunciar ao gozo da amada. Esta interpretação do amor trovadoresco, por semelhantes formas de extremo asceticismo em sentido erótico, seria certa? Aqui é necessário queixar-me do modo como foram tratadas todas estas questões referentes à poesia dos séculos XI, XII e XIII. É evidente que, antes de emparelhar o amor cortês com outros estilos de amor entre os poetas árabes, seria necessário precisar melhor as feições daquele. Se se tivesse praticado este, se veria que o amor cortês, embora sendo um sentimento distante, de saudade e sentir falta, não é por ele um sentimento que implica renúncia. Antes, deseja-o inteiramente, mas de longe. Isto explica os textos sensuais que Briffaut recolhe. Quem sabe se a autêntica sensualidade humana não é filha da distância, não se forja e fomenta na distância o objeto. Mas com isto tudo, não pretendo resolver nenhum problema, mas pelo contrário, apontar em que endiabrado ponto ele está.